Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu gostaria de saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, corra, se inscreva. Participe conosco desta comunidade que leva a mensagem do Senhor às pessoas, aos corações, aqueles que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma palavra de encorajamento espiritual. E se você quer uma oração em específico, envia no comentário o seu pedido de oração, ou você pode participar diretamente do nosso Instagram. Também tem a mesma nomenclatura, PR Reinaldo Neto, e envia no direct o seu pedido de oração. Seja bem específico no que você está precisando de um apoio espiritual, para que possamos estar intercedendo a Deus pela sua vida. Você pode pedir por você, pelos seus familiares, por algum problema, por uma enfermidade, enfim. Envie o seu pedido de oração, que gostaríamos de orar por você, gostaríamos de te ajudar em oração no nome de Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia e vamos à mensagem de hoje. Ela está descrita no livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. Um versículo apenas, bem sucinto, bem claro, bem objetivo, mas muito poderoso. Nos diz o seguinte, Isaías capítulo 6 e versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O tema da mensagem de hoje é: Deus procura corações disponíveis. Será que o seu coração está disponível para fazer a obra do Senhor, os trabalhos do Senhor? E você pode até me perguntar: pastor, que obra, que trabalhos? Esse trabalho que nós estamos fazendo, de evangelizar as pessoas, de levar a palavra de Deus aos corações. Isso é o que chamamos de obra, isso é o que chamamos de missão, isso é o que chamamos de atividade espiritual. E eu te pergunto mais uma vez: você está disponível para ajudar, para contribuir com o crescimento do reino de Deus? Veja bem, Deus chama pessoas para poder se engajar na obra dele. É o que estamos fazendo diariamente, trazendo uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. E acredito eu que essas mensagens têm surtido efeito, porque todos os dias eu vejo e leio comentários nos vídeos, pessoas louvando a Deus, agradecendo a Deus pela mensagem, dizendo que a mensagem tocou profundamente no coração, estava precisando de ouvir aquela mensagem, a mensagem traz energia para a vida da pessoa. Sempre estamos lendo os comentários e participando, interagindo com as pessoas que têm enviado os seus comentários nos vídeos. E é justamente isso que Deus está procurando. Deus está chamando pessoas que possam ajudar uns aos outros a levar a palavra de Deus, a evangelizar, a pregoar o evangelho do Senhor, aquelas pessoas que precisam, que necessitam. E por mais que pensemos que não precisamos de uma ajuda espiritual, de uma oração, é aí onde nos enganamos, porque a própria Bíblia nos menciona, o próprio apóstolo Paulo nos menciona, que é para cuidarmos dos interesses dos irmãos, é para cuidarmos dos interesses uns dos outros. E aí procuramos ver qual é o seu interesse, qual é a sua necessidade, qual é a sua precisão, onde você precisa de uma ajuda, e estamos aqui disponíveis para te ajudar. Talvez você tenha passado o dia tão atribulado, tão conturbado, e quando chega no fim da noite, ao invés de você descansar, a insônia bate na sua porta. E aí você passa a madrugada em claro querendo dormir,
mas não consegue, pensando nos problemas, pensando nas dívidas, pensando numa situação que lhe deixou um tanto fora de rota, pensando naquela dificuldade que está encarando você de frente e roubando a sua paz. E aí é nesse momento, justo nesse momento, que alguém em algum lugar está orando pela sua vida, mesmo sem lhe conhecer. Eu estou do lado de cada tela, você está daí. Algumas pessoas estão nos assistindo e não nos conhecemos. Nem trocamos mensagem, nem trocamos palavras, mas Deus sabe a intenção de cada coração. A intenção do nosso coração é levar a mensagem de Deus, é levar o evangelho do Senhor até você. A intenção do seu coração, da sua mente, é receber, é absorver essas mensagens, fazer usufruto dessa palavra para direcionar a sua vida. E no seu cotidiano, quantas e quantas vezes você precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra de incentivo, de um ombro amigo, até mesmo para poder chorar, e você não encontra. Eu estava observando aqui na estatística dos vídeos, tem vídeos que foram assistidos no intervalo do almoço, tem vídeos que foram assistidos pouco antes do horário da pessoa dormir, tem vídeos que foram assistidos de madrugada. Eu não sei em que horário você vai assistir este vídeo, está assistindo este vídeo, mas eu quero lhe dizer uma coisa: 24 horas por dia, Deus está com você. E Ele precisa de você, Ele precisa da sua atenção, Ele precisa do seu apoio, Ele precisa do seu engajamento para poder levar a mensagem dEle para as pessoas que você conhece. E justamente o que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele foi requisitado por Deus, porque quando Deus perguntou a quem enviarei e quem há de ir por nós, era tão somente para poder pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, levar o evangelho às pessoas. E mais que rapidamente Isaías, disponível para tal atividade, para tal missão, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje Deus está te convidando para você se apresentar nesse exército espiritual, para podermos espalhar as boas novas, para podermos espalhar palavras de conforto, palavras de carinho, palavras de bondade, um incentivo espiritual, estender a mão a quem precisa, a quem necessita, orar pelas pessoas, exercitar a caridade àquelas pessoas que muito precisam. Um grupo de pessoas que Jesus Cristo sempre enfatizou: as viúvas, os órfãos, os necessitados, os que não tinham aquela atenção devida da maioria das pessoas. E talvez perto de você exista alguém que precisa da sua atenção, do seu carinho. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Já deixa a pessoa confortável. Quando passamos que dizemos Deus te abençoe, as pessoas sorriem e agradecem, porque a própria Bíblia diz que quando abençoamos, também somos abençoados. Se você estiver passando por algum local e alguém lhe disser a paz do Senhor, não estranhe, não recuse, porque quem tem paz, dá paz às pessoas. Foi o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, um poço de paz. E Ele sempre levou a paz às pessoas. Lógico que tem algumas que fazem questão de não aceitar a paz e ainda viver incomodando, intrigando as pessoas que querem ter paz na vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que quer a paz para você, quer viver em paz, mas sempre aparece determinadas façanhas para tirar você da sua paz. Quantas vezes nós já pensamos dessa forma? Esse está querendo tirar minha paz.
Essa veio enviada pelo capeta para poder tirar a minha paz. Mas em nome de Jesus Cristo eu repreendo e eu prefiro a paz. E a paz só vem do nosso Senhor. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é justamente isso. Deus não precisa de talentos extraordinários. Ele não precisa de pessoas que falam eloquentemente. Ele não precisa de pessoas que sejam PhD nos assuntos. Ele não precisa de pessoas que sejam poliglotas, bilíngue, para poder fazer a obra dele. Não. Ele não chama os capacitados. Ele capacita a quem ele escolhe. Ele não escolhe as pessoas que já estão capacitadas para as atividades espirituais. Pelo contrário, se você observar, existem pessoas que não têm tanta cultura, não têm tanto estudo, não sabem ler corretamente, mas quando abre a boca para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, quem está ouvindo sente no fundo do seu ser, dentro do seu coração, Deus falando para aquela pessoa. E é justamente isso que queremos mostrar. Quando Isaías foi chamado por Deus, ele não recusou o convite. Ele simplesmente aceitou, porque ele sabia que Deus iria capacitá-lo para fazer a missão, que era justamente evangelizar. E é isso que precisamos. O povo precisa de Deus. O povo precisa orar. O povo precisa voltar a sua mente, o seu coração para as coisas espirituais. Vemos muita violência no mundo, vemos muita miséria, muita desgraça, muito roubo, muito crime, muito assassinato. E nós estamos cansados de ver tanto sofrimento num único povo. Se liga o jornal pela manhã, de 100 notícias que apareçam, 99 é só desgraça. Se liga a televisão meio-dia para assistir um jornal, de 50 notícias que sejam noticiadas, 49 é só notícia ruim. Se liga a televisão à noite, a mesma situação. E olhe lá, se ligar de madrugada, você ainda vai encontrar informações ruins. E nós estamos buscando em Deus esperança, nós estamos buscando em Deus paz, nós estamos buscando em Deus um acalento, um conforto espiritual para a nossa alma. Porque o nosso espírito, a nossa alma fica perturbada com tanta coisa acontecendo e chegamos ao ponto até de esquecermos que temos alguém para nos socorrer. E é por isso que nós estamos nessa missão de levar a mensagem do Evangelho para você e fazer você entender que os recursos que você precisa estão em Deus. Por isso que a pergunta, novamente, fazemos para você: você está disponível para fazer a obra de Deus? Deus procura corações disponíveis, corações puros, corações mansos, corações humildes, corações que tenham espaço para o amor, a caridade, a fraternidade. Deus não precisa de pessoas que venham para julgar, para causar transtornos, para envergonhar as pessoas. Não. Deus não precisa desses tipos de pessoas. E quando isso acontece, Ele se encarrega de transformar essa vida. Ele precisa de pessoas que se juntem para fazer o bem. Ele precisa de pessoas que se juntem para formar uma corrente de oração. Seja qual for o propósito, seja qual for a necessidade, mas se você sentir vontade de orar por alguém, por alguma coisa, por alguma pessoa, até mesmo por você mesmo, busque a Deus em oração e Ele tem total capacidade de ouvir as suas orações e responder. Ele não deixa a sua oração sem resposta, pelo contrário,
Mas você precisa conversar com Ele através da oração. Por isso que a oração foi instituída, porque é uma conversa que você tem com o nosso Pai Celeste. Você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa contribuir com o reino de Deus. E de que forma? Evangelizando. Ah, pastor, mas eu não sou pertencente de nenhuma igreja, eu não faço parte de denominação nenhuma. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do quórum de Jesus Cristo. E já começa por aí, já é um grande passo. Logo em seguida, você entregando o seu coração para Jesus, você o aceitando na sua vida e declarando que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você tem que declarar, você tem que falar que Ele é o seu único e suficiente Salvador, já é o segundo passo muito importante na vida de uma pessoa. E aí Deus vai lhe capacitando, Deus vai lhe dando sabedoria, Deus vai lhe instruindo, Deus vai colocando palavras na sua mente, no seu coração, para que você possa contribuir para o reino de Deus, ajudando as pessoas, levando ao próximo uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, dando atenção às pessoas, estendendo a mão para ajudar aos necessitados. Se você parar para analisar, existem muitas pessoas que estão bem próximas de você. E você ainda não percebeu que você pode contribuir com um pouquinho de atenção. É porque a vida é cheia de problemas. A vida tem muita turbulência. A vida tem muita tempestade, muito vento soprando de todas as direções, que acaba nos deixando meio que atordoados, com a mente cheia de situações para resolver problemas, demandas, pedidos, pressão daqui, pressão dali, e acabamos esquecendo do principal: cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa paz. É isso que Deus quer, que você volte um pouco a sua mente para Ele, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Está escrito em Salmos 37, versículo 5. Filipenses 4,19 nos diz que Deus supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E mesmo assim, se você ainda estiver, naquela situação, tempestade de todos os lados, eleve os teus olhos para o monte de onde vem o teu socorro. E o salmista completa essa frase: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Leia o Salmo 23, para você ver do que eu estou falando aqui, vai estar bem lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Veja que promessa nós temos lá no Salmos 23. Vamos abrir aqui rapidinho, só para checarmos essa devida informação. Salmos 23. É um salmo muito lindo, é um salmo muito poderoso, é um salmo maravilhoso. Versículo 6, Salmos 23, versículo 6. Acabei de citar todo o salmo, mas eu quero repetir apenas o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia. Quem é que pode ser misericordioso? Quem é que pode ser bondoso com você? Só Deus, só Jesus Cristo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Habitar na casa do Senhor é você entregar a sua vida, espírito, alma e corpo, completo a Deus. Deus, faça de mim a tua morada. Que o teu Espírito Santo possa estar sempre dentro de mim, me orientando, me conduzindo, me iluminando. Peça para que Deus guie os seus caminhos e ilumine os seus passos. Ele conta com você. Ele precisa de você. Você está na categoria de filho de Deus. E como filho você tem direito, ou melhor, tem direitos. E Deus, como Pai amoroso, grandioso, misericordioso, está sempre de braços abertos para lhe receber. Toda vez que você precisa de algo, você recorre para alguém. Quando a criança precisa de um colo, de um carinho, ela corre para os braços da mãe, corre para os braços do pai. Porque ela sabe que pode contar com aquele colo. Porque ela sabe, a criança sabe que quando chega no colo do pai ou da mãe, vai receber amor, carinho, conforto, acalento. E com Deus não é diferente. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. E Ele precisa de que tenhamos essa intimidade, essa comunhão com Ele. Você precisa se voltar mais para Deus. Você precisa buscá-lo mais. E aí sim você vai ver o resplandecer da glória de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Medite bem nesta mensagem. Deus procura corações disponíveis. Esteja sempre disponível para Deus. Não deixe Deus em segundo plano. Pelo contrário, deixe Deus sempre em primeiro plano na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento esta pessoa que nos assiste. Que o Senhor possa tocar na mente e no coração dela, fazê-la entender que ela é dependente 100% de Ti. Só está aqui neste mundo pela Tua infinita misericórdia, pela Tua bondade e pela Tua vontade. Que o Senhor possa olhar para esta pessoa com o Teu olhar de misericórdia. Que o Senhor possa estender as Tuas poderosas mãos sobre a vida dela, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, enfim. Onde existe uma pessoa que tem um contato de amizade, de familiaridade com esta pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa abençoar poderosamente no nome de Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor possa iluminar os caminhos dela, guiar os passos dela. Não retire dela o Teu Espírito Santo, não afaste dela a Tua presença, pois ela é dependente de Ti, ela é filha Tua, Ele é filho Teu. E como filhos, meu Deus, precisamos do Teu conforto, do Teu acalento, do Teu colo. Nos fortalece na Tua presença. Seja sempre conosco, Pai. E pela infinita misericórdia do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e ainda irá nos conceder. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar sempre ao seu redor, lhe guiando, lhe confortando, lhe consolando. Não esqueça de entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Convide Ele para morar dentro de você. E que os anjos do Senhor estejam sempre ao seu redor, livrando você e guardando os seus familiares também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima, com fé em Deus.